Bom dia, paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Quero compartilhar hoje uma palavra que está em João capítulo 14, verso 26. Diz assim: O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém. Irmãos, nesta passagem, Jesus está ensinando os discípulos a respeito da pessoa do Espírito Santo, da promessa do Espírito Santo, que seria dado à igreja após a glorificação de Cristo. No verso que nós lemos, Jesus descreve o Espírito Santo como sendo o consolador, o encorajador. E ele diz que o Espírito Santo ensinaria os discípulos e vos faria lembrar de tudo que Jesus havia dito. E esta promessa de Jesus aos discípulos se estende a nós, porque nós somos discípulos e o Espírito Santo continua atuando hoje e continuará atuando até que Jesus venha. É interessante que ele diz que, além dele ser o Consolador, ele ensinaria os discípulos e faria com que eles lembrassem das palavras de Jesus Cristo. Como eu disse, Jesus já foi glorificado, ele enviou o Espírito Santo a todo aquele que crer nele, continua enviando o Espírito Santo. E nós que temos o Espírito Santo, temos que saber da pessoa dele, que é a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo. E além de ser o Consolador, que nós tanto conhecemos e nos relacionamos com ele, nós também devemos nos lembrar que ele nos ensina, ele fala ao nosso coração, ele nos revela o que está escrito na Bíblia, que são as Sagradas Escrituras. Então o Espírito Santo continua operando e falando ao povo dele, como era nos dias da igreja primitiva. Quando nós olhamos essa passagem e depois vamos olhar para os primeiros discípulos, quando eles foram interrogados no Sinédrio porque estavam pregando o Evangelho, eles falaram com autoridade, falaram em nome de Deus, e se cumpre o que Jesus disse aqui. O Espírito Santo os faria lembrar de tudo que ele havia ensinado e havia dito. Nos nossos dias, o Espírito Santo continua falando, o Espírito Santo continua nos ensinando, o Espírito Santo continua aquecendo os nossos corações, nos consolando. E a respeito dessa questão do Espírito Santo falar, logicamente nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa de Deus. Então ele fala sim, assim como falou nos dias de Pedro, de Paulo, e nós lembramos das passagens onde o Espírito diz a Pedro que vá à casa de Cornélio, o Espírito diz a Ananias para ir à casa de Judas buscar Paulo, ou o Espírito Santo dizendo a Filipe para ir encontrar o eunuco, enfim, na estrada de Gaza. Nós vemos vários exemplos onde o Espírito Santo fala. E hoje nós temos que crer e entender e experimentar isso, que o Espírito Santo continua falando conosco. Ele fala pela palavra de Deus, porque a Escritura Sagrada chegou até nós como revelação de Deus, e ele nos faz entender o que aqui está escrito. E ele também fala conosco na dinâmica do reino, na dinâmica do dia a dia, nos direciona a fazer a vontade de Deus. Em todos esses exemplos que nós lembramos, de Pedro, de Filipe, de Ananias, o Espírito Santo falando a esses servos é sempre em prol do reino de Deus, sempre em prol de salvação, de cura, enfim, sempre em prol de glorificar o nome de Deus. Então o Espírito Santo nunca vai falar algo que vai contra a palavra de Deus, vai contra o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, pois ele certamente nos falará e nos direcionará a fazer algo em prol do reino de Deus.
em prol de glorificar o nome de Deus e vidas serem salvas e a igreja ser edificada. Então, irmãos, nós temos que nos lembrar, o Espírito Santo nos foi dado, ele é o nosso consolador e ele certamente nos fará lembrar das palavras que lemos nas Sagradas Escrituras, assim como os primeiros discípulos se lembraram daquilo que Cristo havia ensinado, tanto é que escreveram e falaram perante autoridades e pregaram ao povo. E nós também devemos experimentar isso, porque ser discípulo de Cristo, ter o Espírito Santo em si, é experimentar a vivacidade do reino de Deus, é experimentar essa dinâmica de ir em nome de Cristo e falar com a autoridade do Espírito Santo. Então, irmãos, o Espírito Santo fala. Lembrem-se disso, o Espírito Santo fala ao nosso coração, o Espírito Santo fala conosco e ele sempre está falando para nos direcionar em prol do reino de Deus. Então, que nós estejamos atentos à voz do Espírito e, assim como os exemplos que nós lembramos, né, que nós possamos obedecer o mandado de Deus, a obedecer o chamado de Deus, obedecer a ordem de Deus pelo Espírito Santo. E assim vamos cumprir o ministério que o Senhor nos confiou, vamos cumprir os mandamentos de Cristo e vamos experimentar nesta obediência e nessa interação com o Espírito Santo, com Deus, com o reino de Deus, vamos experimentar a consolação que Ele nos dá. E se continuarmos lendo, Jesus diz assim que eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. E a paz que nós temos é a paz proveniente do Espírito Santo. Se nós temos o Espírito, nós temos consolo, nós temos paz, e a paz que Cristo nos dá, e nós temos autoridade para ir e falar. Apenas estejamos atentos à voz do Espírito Santo e falemos, pois Deus quer salvar vidas, Deus quer curar vidas, Deus quer libertar pessoas das garras do maligno. E Ele faz isso por meio do Espírito Santo atuando em nós e por meio de nós. Amém? Que Deus abençoe nosso dia, que pensemos nisso, atentemos em ouvir a voz de Deus e o obedeçamos em tudo. Um forte abraço, Deus abençoe seu dia.